Slam Dunk entra fácil no meu top 5 quadrinhos que eu já li até agora, e facilmente ocupa a primeira posição nos gêneros de esporte. A obra foi lançada em setembro de 1990 na revista Weekly Shonen Jump, e seguiu sendo publicada até junho de 1996. A obra terminou com 31 volumes, e aqui no Brasil esses 31 volumes foram compilados em 24 pela editora Panini. A obra foi criada, escrita e ilustrada por Takehiko Inoue, que mais tarde se tornaria criador de Vagabond e Real, também quadrinho de basquete. Mas por que Slam Dunk é tão bom? Na verdade, estendendo a pergunta, qual é a graça de ler um quadrinho de esporte? Acredito que consigo responder essa pergunta com uma única palavra: emoção. E tendo emoção como combustível principal para a leitura, a obra se torna extremamente viciante. Quando eu comecei a ler, não conseguia parar de virar as páginas. Era muito bom o sentimento de leitura, e o volume 9 acabou se tornando os mais emocionantes para mim, apesar de, numa primeira vista, ele parecer tão simples. Mas para falar sobre o volume 9, vou ter que dar uma breve recapitulação de alguns fatos. O time escalado para o jogo foi Agaki, número 4 capitão do time, Rukawa, número 11, Ryota, número 7, Mitsui, número 14, e é claro, o gênio do basquete, Sakuragi, número 10. Sakuragi começou o jogo com duas metas formadas: não ser expulso do jogo, algo que se tornava recorrente nos jogos anteriores, e acumular mais pontos que Rukawa, rival que se demonstrava mais avançado tanto em jogo quanto no amor comparado a Sakuragi. E Mitsui havia escutado provocações do adversário, que não sabia que ele estava no banheiro. O jogo era contra Shoyo, time que tinha ficado em segundo lugar no ano passado. Certo que seria um jogo difícil, o time de Shohoku entrou determinado para fazer o seu melhor para vencer. E não seria um jogo muito fácil, com diversos problemas. 3 faltas de Sakuragi, que novamente estava sendo superado por Rukawa em pontos, e a entrada do capitão do time adversário e também técnico, Fujima, terminando o volume com um placar de 46-40 para o adversário. Começa o jogo com o motivacional de ambos os capitães, e durante as instruções do time, o jogador número 6 de Shoyo, que até então apresentava ser calado, de forma decidida, pede para marcar Mitsui em Box and One, uma estratégia de defesa que há uma marcação individual em cada jogador, como se fosse 1 contra 1. E claro, assim que o jogo segue, isso ocorre. Mitsui está sendo marcado ferozmente pelo adversário e até toma um belo toco. Era o primeiro jogo em torneio oficial para Mitsui, que além do nervosismo do jogo, carregava também o peso de já ter sido MVP quando mais novo. Mas o jogador número 6 já conhecia Mitsui, do mesmo torneio de MVP em que ele havia perdido para ele, e desde aquela época já demonstrava falta de confiança, algo que até mesmo seu capitão do time já tinha reconhecido. Mas esse não era o momento para deixar os medos do passado dominar ele novamente, e durante a partida, ele mesmo demonstra para Mitsui que ele foi até aquele jogo para vencer, iniciando uma discussão que aparenta ter afetado Mitsui, que começa a arremessar errado. E apesar de Sakuragi ter pego o rebote rápido, ele acaba se assustando com também a rápida reação do capitão do time Shoyo, que prontamente estava em sua frente. Ao tentar recuar com a bola, ele acaba acertando o rosto do camisa 5 do time adversário, causando um machucado e mais uma falta, contabilizando agora 4 faltas. O camisa 14 de Shohoku olhava para os companheiros do banco, que o olhavam assustado com o declínio do jogo, e se perguntava: isso aqui sou eu, preocupando até os novatos do banco de reserva? E ele tenta novamente. Tenta um novo arremesso. Porém, entra em contato com o número 6 de Shoyo, que o derruba. O time vai ao encontro deles para ver se ele está bem. E no chão, em seus próprios pensamentos, vêm as palavras: calma, lembre-se. Ele pede então para que não o toque. Ele não estava bravo ou havia desistido. Pelo contrário, talvez isso fosse necessário. Ele sorri. Então se lembra que no jogo em que ele havia ganhado o MVP foi a mesma coisa. Se levanta e fala: eu sempre fui do tipo que rende mais sob pressão. E pode ter sido a intenção de se afirmar para ele mesmo naquele momento. Porém, foi mais do que isso. Acaba demonstrando motivação para Sakuragi, que o se impressiona com o colega. Cobrando arremesso de falta, ele acerta os 2 pontos. E talvez, de um simples gesto, Mitsui acaba acendendo a própria chama. A mesma chama que o fez ter sido MVP. E a mesma chama que começa a acender no coração dos companheiros. Apesar da superação, um time não é feito de um único indivíduo. Os outros jogadores também tinham que passar por suas próprias provações. E com 4 faltas nas costas, Sakuragi começou a fugir do confronto físico com outros jogadores, se escondendo e parando de tentar roubar a bola. Assim Shoyo começou a pontuar novamente, e sabia que o camisa 10 era o elo mais fraco do time adversário.
algo que seus companheiros e amigos começaram a notar, e até mesmo ele, que parece não estar mais acreditando em si. Mitsui ainda pontuava, porém o cansaço começava a vir. Sakuragi era marcado e provocado pelo número 8, mas antes de tomar um ponto, Rukawa interviu, causando uma falta e por consequência um lance livre. O time de Shoyo acabava errando o lance. Rukawa acabava pegando a bola de rebote e passando para Mitsui, que em uma sequência de esforço quase perde a bola, mas acaba recuperando, e logo em seguida volta com a bola para o número 11 Yasu do time da Shohoku, que acaba fazendo um belíssimo ponto. Ponto esse que empata o placar, 60-60. E faltando apenas 2 minutos e meio para o fim do jogo, claro que não podia faltar uma provocação entre o camisa 10 e 11 do time do Shohoku. E o cansaço que antes vinha sem parar acaba pesando, e durante um pedido de tempo pela Shohoku, Mitsui acaba sendo substituído, saindo de quadra depois de marcar 20 pontos, sendo 15 deles de arremesso de 3 pontos, e entrando em seu lugar Koguri, número 5. Mas as provocações que Sakuragi recebeu ainda pairavam em seus pensamentos como moscas, o fazendo ter uma reação repentina de bater a cabeça no chão da quadra, assustando até mesmo seus companheiros. E ainda assim, ele continuava provocando Rukawa. Sakuragi, apesar do medo de mais uma expulsão, ele sabia que era um medo que somente ele poderia superar. Agora na reta final, cada passo era decisivo para a vitória. E agora o camisa 10 estava focado, e até mesmo tinha conseguido pegar um rebote que ele passava para Rukawa, que lança a bola, e mesmo o adversário olhando apreensivo para o aro, a bola entra e pontua, assim mais 2 pontos para Shohoku. Sakuragi não estava mais rendido ao medo, e agora encarava o adversário de igual, rebatia um passe e após Koguri recuperar a bola, ele a devolve para Sakuragi. Ele corre em direção ao garrafão, seus amigos torcem por ele, e ele encara a muralha que se forma em sua frente. Talvez por emoção, instinto ou para perder o sentimento de impotência, ele salta, com um único objetivo. Todos o encaram, sem falas ou barulho da plateia, apenas aquele momento. E então, Sakuragi, que até então não conseguia demonstrar grandes habilidades para pontuar, nem com seu arremesso de pobre, estava agora fazendo um slam dunk, grande enterrada que ele sempre sonhava em fazer, e agora finalmente ele conseguiu. E até mesmo seu adversário acaba indo ao chão. Adversários, amigos e colegas, todos encaram a cena. Novamente, não há palavras, apenas a reação de surpresa de todos perante a jogada. E então, um som de apito. Falta ofensiva, branco, número 10, falava o juiz pegando Sakuragi de surpresa e tirando do time o ponto. Assim, faltando 1 minuto e 50 segundos, Sakuragi era expulso de quadra. E mesmo a jogada não valendo, toda a torcida gritava por Sakuragi, se tornando assim a maior ovação do dia para ele. Ao voltar ao banco, Ayako acaba perguntando para ele qual seria a sensação de uma enterrada. Ele acaba respondendo de qualquer forma, foi algo de supetão. Resposta essa que surpreendeu Ayako, que esperava mais do gênio Sakuragi, mas nos é mostrado seus pensamentos. Ainda estou ouvindo as batidas do meu coração. Talvez o sentimento, ou o mix de sentimentos, de vitória e derrota que ele sentia, era algo que não poderia ser expressado por palavras. Era algo que só poderia ser sentido por alguém que tinha passado por aquilo. E nos últimos segundos do jogo, Shohoku se manteve firme. Não marcou pontos, porém segurando o placar, assim encerrando o jogo no placar de 62-60. Por um lado, o time do Shohoku comemorava a vitória, com gritos e risadas, todos juntos. E do outro oposto, Shoyo se mostrava em quadros isolados, com o fundo branco. Não havia falas, novamente sem barulho, apenas sonhos frustrados em choro. Por mais que o esporte traga superações pessoais, em uma competição, para um vencer, alguém tem que perder. Acredito que mesmo com meu esforço, eu não consegui expressar os sentimentos que eu tive lendo. Não consigo expressar as emoções que eu tive com cada linha, fala ou movimento. Mas espero ter conseguido mostrar uma pequena fração, e que isso tenha despertado uma curiosidade para que você procure mais sobre a obra. Para mim, Slam foi mais do que só imagens de esporte. Ele se apresenta mais como um espelho de sentimentos de cada indivíduo, tendo seus medos e superações sendo refletidas através dos jogadores, e tendo o basquete como o plano de fundo.
Eu fico por aqui e desculpa qualquer coisa.